Olá, jovens, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula de Química? Hoje nossa aula é sobre polímeros. Polímeros são compostos naturais ou sintéticos, ou seja, a gente consegue extrair diretamente da natureza ou produzi-los em laboratório. Eles têm alta massa molecular, significa que são moléculas grandes, tá? Nós costumamos usar o termo macromoléculas para eles. Então, os polímeros são macromoléculas. O termo polímeros significa, tá, em várias partes. Mas várias partes do que? O polímero seria uma sequência de unidades que se repetem N vezes. Tá? Cada unidade nós chamamos de monômero. A união de várias unidades dessa nós chamamos de polímeros. Tá? Então, esses polímeros são macromoléculas formadas a partir da união de unidades menores que nós denominamos monômeros. Então, a união de vários monômeros nos dá o polímero, dá origem ao polímero. Os químicos começaram a fabricar os polímeros sintéticos, que atualmente são extensamente usados na forma de plásticos. A gente usa para fazer folhas, chapas, brinquedos, tudo para encanamentos e algumas outras coisas. E de fibras para tecidos, como por exemplo nylon, poliéster e de borrachas sintéticas. Então, nós produzimos polímeros e usamos ele no nosso dia a dia. Esses polímeros podem ser divididos em plásticos, elastômeros e fibras. Podemos classificar esses polímeros quanto à sua origem, pode ser natural ou artificial. Podemos classificar também quanto ao tipo de monômero que nós trabalhamos. Pode ser um homopolímero, onde todos os monômeros são iguais, ou copolímeros, onde nós temos monômeros diferentes. Podemos também classificar quanto à sua formação. Talvez seja o ponto mais importante da nossa aula, é saber diferenciar e conseguir montar os polímeros de condensação, tá, e os polímeros de adição. Agora vamos ver alguns exemplos de polímeros plásticos, tá, elastômeros e fibras. Um polímero plástico ele pode ser moldado. Tá? Um elastômero, um exemplo dele é a borracha. E fibra é o nylon. Alguns exemplos, tá, de polímeros que podem ser moldados, tá, termoplásticos, são o polietileno, a sigla para polietileno é PE, polipropileno, que é o PP, poliestireno, que é o PS, policloreto de vinila, esse vocês devem conhecer, é o PVC. Nós temos também o PET, o Teflon, são exemplos de polímeros. Existem também os polímeros termofixos ou termorrígidos. São polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas através de reticularizações. O que é isso, professor? São ligações cruzadas. Tá? São forças de atração intermoleculares e dão uma força a mais para esse polímero. Esses polímeros termofixos, eles não são recicláveis. Aí nós temos alguns exemplos desses polímeros termofixos. Tá? Por exemplo, o baquelite, tá? Borrachas vulcanizadas,
resina epóxi, resina de poliéster insaturado, são exemplos de polímeros termofixos, aqueles que não podem ser reciclados. Então, nós temos os elastômeros, são polímeros que apresentam a propriedade elástica. Um exemplo do polímero de fibras, tá? Nós temos o nylon, que é uma fibra têxtil sintetizada em laboratório. Faz classe, então, de polímeros artificiais. Então, nós falamos um pouquinho desses polímeros que podem ser moldados, falamos da borracha, falamos do nylon. Agora vamos falar desses polímeros naturais e artificiais. Polímero natural. Turminha, a celulose, tá, é um polímero natural e tem como base, tá, a glicose. É como se eu tivesse várias moléculas de glicose ligadas uma à outra, formando a celulose. A mesma coisa acontece com o amido. O que muda de um para o outro? A celulose é um polímero maior, o amido é um polímero menor, mas todos com base em glicose na sua estrutura. Nós temos as proteínas, são polímeros naturais, onde a unidade que se repete, tá? Os monômeros, são os aminoácidos. Um termo que aparece muito quando a gente fala de polímeros é a vulcanização. Basicamente, é a adição de enxofre que eu faço nesse polímero, tá, deixando a borracha mais resistente. Mas o que eu adiciono? Eu faço a adição de enxofre nessa borracha, fazendo com que ocorra a ligação cruzada, deixando mais forte, mais resistente esse meu polímero. Lembra que nós falamos lá em cima sobre os polímeros que podem ser moldados e podem ser reciclados? Aqui nós temos os exemplos de polímeros termofixos. Tá? Eles não podem ser remoldados. Uma vez que você produz aquela forma, aquela estrutura, você não tem como remoldá-los. Tá? O professor quer dizer que vai acumular para sempre esses polímeros? Não, você pode reutilizar. Por exemplo, você pode pegar um pneu, tá? Um polímero termofixo, dividir ele em pequenos pedaços e colocar no asfalto, dando uma resistência maior para o asfalto. Tá? É um exemplo que você pode reutilizar, mas não dá para você mudar a sua forma e reciclar ele como a gente faz com os outros polímeros que são moldáveis. Então aqui é uma apresentação geral do que são polímeros, tá? Onde nós podemos encontrar no nosso dia a dia. E agora a gente vai entrar na parte mais importante que eu disse lá no começo da aula, que é a diferenciação de polímero de adição e polímero de condensação. Nós poderíamos passar várias horas mostrando as reações de polimerização por adição, tá? Mas, se vocês entenderem o conceito, não importa qual monômero que o exercício fornecer para você, você consegue fazer a reação de polimerização por adição. Turminha, é a coisa mais simples do mundo. Tá? Primeiro, o que caracteriza essa polimerização de adição? É a insaturação que eu tenho entre carbonos, essa dupla ligação. Então essa estrutura é meu monômero. E para transformar num polímero, eu quebro essa ligação π, abrindo ligações para as laterais dessa molécula, que vão se ligar a outro monômero, que vai se ligar a outro monômero, que vai se ligar a outro monômero, formando então minhas macromoléculas, os meus polímeros. Então o que caracteriza uma polimerização por adição? Tá? O monômero ter uma dupla ligação entre carbonos. Acontece então no etileno, que se transforma em polietileno. Acontece no propileno, que se transforma em polipropileno. Tá vendo? Ó, quebra a ligação. Mantém o resto da molécula. Tá? Só quebra a dupla ligação. Aqui eu tenho o estireno, que vira o poliestireno.
Vamos lá. O cloreto de vinilo quebra a ligação dupla e o vinilo se transforma então no policloreto de vinila, onde você vai ter N espécies dessa se ligando, formando enormes moléculas. O tetrafluoretileno, o Teflon. O Teflon ele tem uma capacidade de ser inerte. Dificilmente ele reage com alguma estrutura, com alguma espécie química. Tá bom? Então as coisas do Teflon eles têm a vantagem de ser inertes. Cianeto de vinila ou acrilonitrila. Tá? Você vai quebrar a dupla ligação, mantém o resto da molécula intacto, só quebrando a dupla. O acetato de vinila quebra a dupla. Professor, mas tem duas duplas, como eu sei qual vai quebrar? É a dupla entre carbonos, turminha. Tá? Aí você abre a ligação e mantém a molécula do mesmo jeitinho. Ó. Esse carbono está com 2 hidrogênios, continua com 2 hidrogênios. Esse carbono tem um hidrogênio, um oxigênio, tá? Tem um éster aqui, ó, o oxigênio formando aquele éster e o metil. Percebam então que ele só quebra a dupla ligação. Acredito que não importa qual monômero que o vestibular coloque na questão, vocês têm condições de fazer a polimerização. Vamos agora ver alguns exemplos de polimerização por condensação. Esses polímeros de condensação são formados, geralmente, pela reação entre dois monômeros diferentes, com a eliminação de moléculas pequenas, como por exemplo a água, a amônia, ácido clorídrico. Tá? Então, nem sempre é a água que é eliminado. Tá? Pode acontecer a eliminação de amônia e ácido clorídrico, entre outras moléculas pequenas. Mas, a maioria das vezes, você faz a reação de condensação e o que sobra ali é uma água. Esse tipo de polimerização, os monômeros não precisam apresentar as duplas ligações. Normalmente acontece uma reação entre um OH e um H para formar a água. Então, aparece muito reações entre álcool e ácido carboxílico e amina. Reações que normalmente formam água. Ao invés de ficar falando, vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho o ácido terefitálico e aqui eu tenho o etileno glicol. O OH do ácido vai reagir e formar água quando ele capta esse hidrogênio do álcool. Para quem lembra, isso aqui nada mais é do que uma reação de esterificação. Então aqui eu vou ter uma água sendo formada e olha que bacana. Aqui não tem um outro OH na ponta? Então um outro ácido terefitálico vai se juntar aqui. Mas aí o outro ácido terefitálico se juntar aqui, libera uma água e vai ter o que na outra extremidade? De novo essa estrutura. E vem um outro álcool e vai formar uma reação, formando o éster de novo. E isso continua, tá? Com repetições. Tá? Um ácido terefitálico, um álcool, o ácido, um álcool, um ácido e um álcool. E quando eles fazem a reação, o produto disso é um éster. Então eu vou ter, por exemplo, um poliéster. Tá? Um polímero que apresenta a função éster. Vamos colocar isso no papel? Então tá aqui, ó. O OH do ácido reage com o H do álcool, formando água. Formei um éster. Acontece isso com a molécula, formando outro éster. E essa estrutura se repete N vezes. Professor, e como que eu escrevo isso numa questão de vestibular? Quando era polimerização por adição, era fácil. Era o N na frente, o monômero, formando, tá, a estrutura do polímero que se repete e o N pequenininho do lado. A gente viu vários exemplos disso. E agora, como que eu vou fazer
representação de uma polimerização por condensação. Está aqui, turminha. N moléculas de álcool reagindo com N moléculas de ácido, formando então a minha estrutura que se repete do polímero. Tá? N estruturas dessas. Essa é uma das reações mais importantes de polimerização por condensação. Tá? É quando eu formo um éster do produto. Aqui, ó, C dupla O, ó. Por isso que a gente chama de poliéster. Mas também tem a formação de uma amida. Vamos estudar a formação da amida? Então, ó, como que forma uma poliamida? Aqui eu tenho um ácido carboxílico reagindo com uma amina. A reação ocorre, existe a formação de água e a estrutura então do ácido e a estrutura da amina se juntam formando uma amida. Parece difícil, turminha, e eu vou falar para vocês. É só fazer pelo menos uma vez no seu caderno essa reação. Fazendo pelo menos uma vez, fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E quando chegar no vestibular, você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Então, minha sugestão é fazer o máximo de reações de polimerização que você puder. Pega lá uma horinha, fala assim, vou estudar polímeros nessa horinha, e começa a resolver exercício. E falando em exercício, vamos resolver alguns. Vamos lá. A tabela apresenta as reações de polimerização para a obtenção de 3 importantes polímeros, seus principais usos e seus símbolos de reciclagem. Aqui eu tenho, olha só, é o eteno, também conhecido como etileno. E ele faz a reação de polimerização por adição, formando o polietileno. Aqui, turminha, olha só. 1, 2, 3. 3 carbonos é prop. Tá? Aqui eu tenho propeno e provavelmente o seu polímero tem relação com esse nome. Tá? Possivelmente polipropileno. A gente vai ver o restante da questão, para isso a gente consegue chegar à conclusão. Então aqui 2 carbonos na estrutura que se repete, polietileno, aqui provavelmente polipropileno. Isso aqui fica difícil, né, professor? Mas, se você gosta de química orgânica, você deve lembrar que essa estrutura aqui, ó, aparece com o benzeno, tá? O nome dessa estrutura aqui é vinil. Tá? Mas, sabendo que esse é o etileno e esse é o propileno, o que sobrar provavelmente vai ser esse composto. Então, vamos lá. Os polímeros mencionados referem-se aos polímeros poliestireno e polietileno e polipropileno. Não necessariamente a ordem da tabela. Os polímeros polietileno, polietileno, polipropileno, então fica fácil, ó. Os polímeros polietileno e polipropileno apresentam respectivamente os símbolos de reciclagem. Polietileno 4. Polipropileno 5. Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, esse daqui é o que dá a estrutura do isopor. Aqui é o vinil, tá? Mas o monômero dele costuma ser chamado de estireno. E esse é o poliestireno. Tá? Curiosidade. Não precisava saber isso para resolver a questão, mas a título de curiosidade para vocês. Então, a alternativa correta, 4 e 5. Alternativa B. Mais um exercício. Os polímeros, quando começam a ser produzidos em larga escala, foram aplicados na produção de objetos mais baratos e de qualidade inferior. Com o tempo, essa concepção mudou bastante.
Por exemplo, hoje eles são largamente utilizados na medicina, podendo ser aplicados na produção de seringas, bolsas de soro, implantes e próteses. Com relação aos polímeros, 3 afirmações foram feitas. Os polímeros são compostos por monômeros, unidades que se repetem? Verdadeiro. Os polímeros são compostos, tá, por monômeros, unidades que se repetem. Sim. As ligações entre os monômeros, tá, as unidades dos polímeros, são iônicas? Não, né, turminha? A gente viu lá que são ligações covalentes. Entre oxigênio e carbono, entre carbono e carbono, são ligações covalentes. Então, o 2 é falso. 3. As principais propriedades dos polímeros estão associadas à estrutura do monômero utilizado? Sim. Dependendo do monômero, você tem características especiais. Então, alternativa correta, 1 e 3 apenas. Alternativa D. Vamos lá, mais um exercício. Funcionárias passam mal após inalar polimetilmetacrilato. Em agosto de 2016, funcionárias da equipe de limpeza de uma empresa de Maceió precisaram de atendimento médico após limpar o chão do almoxarifado sem equipamentos de proteção individual. No local, 2 vidros contendo polimetilmetacrilato haviam caído no chão e quebrado, liberando o líquido para o ambiente. Essa substância química é tóxica e tem causado danos irreparáveis quando utilizada em procedimentos estéticos. O polimetilmetacrilato, PMMA, também é conhecido como acrílico e pode ser obtido a partir da polimerização sob pressão da molécula representada como 1. Essa estrutura aqui, ó. Na presença de catalisador sob aquecimento. Sobre o assunto, é correto afirmar que o PMMA é um polímero de condensação? Turminha, olha só, dupla ligação aqui entre carbonos e aqui não tem mais. O que acontece? Quando você quebra a dupla entre carbonos na hora que você vai fazer a polimerização, é uma polimerização por adição. E ele falou que é condensação. Portanto, o item 1 é falso. Item 2. A molécula de 1 apresenta a função orgânica éter? Não, turminha. Tá? C dupla O é éster. Não caia nessa pegadinha. 4. A molécula de 1 apresenta isomeria geométrica? Então, eu pego isomeria geométrica, primeiro preciso ver se a cadeia é fechada. Não é fechada, cadeia aberta. Se for cadeia aberta, acontece quando eu tenho uma insaturação, tá? Uma dupla ligação entre carbonos. Até aqui perfeito. Mas tem um detalhe. Os ligantes desse carbono da dupla, tá? Eles têm que ser diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho metil e essa outra estrutura. Sim, aqui é diferente. Já nesse carbono é hidrogênio e hidrogênio. Então, não apresenta isomeria geométrica. Tá? Aqui teria que ser, por exemplo, um cloro. Aí sim. Tá? Mas quando você tem hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo, não tem isomeria geométrica. Item 8. A molécula de 1 é o monômero do PMMA? Sim. Se esse é o PMMA e esse é o polímero, antes dele você tem o monômero. Então 8 é verdadeiro. 16. A nomenclatura IUPAC de 1 é 2-metil, prop-2-enoato de metila. Vamos ver. Ato de ila é um éster. Bate com o que a gente quer. Metila é a cadeia daqui. Sim, bate. Agora a gente tem que ver essa estrutura. 1, 2, 3 é prop. Prop, bateu. Carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem uma dupla em? Tem. Legal. E também no carbono 2 eu tenho um metil aqui em cima. Bacana, então é 2-metil. No carbono 2 eu tenho um metil. Prop são 3 carbonos. No segundo carbono eu tenho uma dupla. Prop-ato de ila, que é o éster. Então verdadeiro. 32 é verdadeiro.
Agora, item 64. O PMMA apresenta o radical metil ligado a um átomo de carbono insaturado? Ó, se você olhar aqui e falar assim, tem um metil ligado ao carbono insaturado. O senhor tá certo, mas ele não perguntou da molécula 1, ele perguntou do polímero. E no polímero, tá? Eu tenho metil e ele está ligado a um carbono saturado. Por isso que é falso. Então ficou assim, ó. 1 é falso, 2 é falso, 4 é falso, 8, 16 e 32 são verdadeiros e o 64 é falso. Vamos para mais uma questãozinha. Enem. As sacolas plásticas são utilizadas em grande quantidade no Brasil, por serem práticas, leves e de baixo custo. Porém, o tempo necessário para que sofram degradação nas condições do meio ambiente, tá, é de no mínimo 100 anos. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas biodegradáveis foram introduzidas no mercado. Essas sacolas são confeccionadas de um material polimérico, que confere a elas uma característica que as torna biodegradáveis, a qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência. Se a sacola é biodegradável, quer dizer que o próprio ambiente consegue degradar, consumir esse plástico. Então, ó, é por causa da sua elevada massa molecular que ela é reciclável, que ela é biodegradável? Tá. Não é por causa da elevada massa molecular que é biodegradável. Existem outras moléculas com massas maiores que não é biodegradável. A espessura fina do material que as constitui. A espessura fina até ajuda, mas não é isso que faz o material ser biodegradável. Baixa resistência aos líquidos nas condições de uso. Baixa resistência aos líquidos, talvez seria que os líquidos já conseguem consumir ele. Não seria muito útil a gente usar uma sacolinha que é consumida rapidamente por causa de líquido, né? Baixa resistência ao ataque por micro-organismos em condições adequadas. Eu acho que essa se encaixa melhor. Sacolinhas biodegradáveis significa que bio é vida, então a vida consegue degradá-las. Aqui cabe melhor a alternativa D, ó. Baixa resistência ao ataque por micro-organismos significa que os micro-organismos têm capacidade, facilidade em atacar e consumir esse plástico, por isso que ele é biodegradável. Melhor alternativa, alternativa D. Vamos lá, tá acabando já os exercícios, turminha. Diversos polímeros, como o polietileno, o teflon, o PVC, são produzidos pelo mesmo tipo de reação de polimerização. Esses polímeros são empregados na fabricação de embalagens e em diversas finalidades em engenharia. A forma estrutural de um polímero reciclável dessa classe está representada a seguir. Aqui eu tenho um polímero, tá? Perceba que ele tem só ligação simples aqui, provavelmente o monômero dele tem uma ligação dupla, tá? E a cadeia principal são 3 carbonos. A classificação da reação de polimerização que origina esse polímero e a fórmula estrutural do seu monômero são: provavelmente ele veio de um polímero de adição, então reação de adição, e sua estrutura apresenta uma dupla ligação e um metil, tá? Então, ó, uma dupla ligação e um metil. Então, os únicos que obedecem esse critério, tá, é o item B e o item E. Nós ficamos com o item B por quê? Porque aqui ele falou que é uma polimerização de adição, onde se quebra dupla. E aqui ele falou que é de condensação. Então, melhor alternativa, alternativa B. Os polímeros de adição são formados a partir de monômeros insaturados. A forma estrutural do polímero fornecido é o polipropileno, formado a partir do propeno. Vamos lá? Polímeros são macromoléculas formadas por repetição de unidades iguais. Os monômeros. A grande evolução da manufatura dos polímeros, bem como a diversificação das suas aplicações, caracterizam o século XX como o século do plástico.
A seguir, estão representados alguns polímeros conhecidos. Vamos lá? Turminha, vamos analisar aqui onde ele colocou entre colchetes, ou seja, é essa unidade que vai ficar se repetindo, tá bom? O que nós temos aqui, ó? C-O-N, uma amida. Então aqui, ó, é uma poliamida. Aqui, ó, flúor, 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 flúor. Essa unidade começa a se repetir, ó. Tetrafluor e a dupla ligação etileno. Aqui, ó, essa é a estrutura que se repete. 2 carbonos é o etileno. Aí tem o cloro. Então, o nome deste polímero tem a ver com o cloro. A estrutura que eu tenho aqui, ó, é um éster. Estão vendo? E essa estrutura se repete em um poliéster. Então, analisando cada uma das estruturas dessa molécula, eu vou conseguir chegar a uma conclusão. Vamos lá. A seguir estão representados alguns polímeros conhecidos. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma ligação. O 1 é uma amida. Então, é uma poliamida. Ficamos entre a alternativa C e a alternativa D. Item 2. Tem o flúor na jogada. Então, politetrafluoretileno. Já conseguimos achar a alternativa correta. Alternativa C. Mas vamos continuar fazendo. O item 3 é o etileno, é o polietileno, a estrutura se repete. O outro tem o cloro, ó, policloreto de vinila, PVC. E aqui eu tenho um éster, tenho poliéster. Melhor alternativa, alternativa C. Turminha, eu sei que passou de 30 minutos, mas é o último exercício, tá bom? Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, polietileno tereftalato, ou melhor, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. O composto A, representado no esquema da reação, é o... Então vamos lá. Ó, tenta resolver do jeito mais simples possível, mais rápido possível também. Lembra quando nós estudamos transesterificação? Eu falei para vocês que é usado na produção de biodiesel. Então vamos lá. Para produzir o biodiesel, eu preciso fazer a transesterificação, que é quando eu pego um éster, tá? Que é da gordura, reage com álcool de cadeia pequena, produzindo o outro éster, que é o biodiesel, tá? E o glicerol, que é um outro álcool. Então, aqui a palavra-chave é transesterificação. Eu tenho um éster, ele precisa reagir com um álcool de cadeia pequena para poder fazer a transesterificação. E nas alternativas, só tem a alternativa B. Então, sabendo o conceito de transesterificação, eu chego à conclusão que a melhor alternativa é a alternativa B. Então, eu preciso de um éster mais um álcool para fazer a transesterificação. E o produto é um outro éster e um outro álcool. Melhor alternativa, alternativa B. Encerramos a aulinha por aqui. Até a próxima!